Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Boa noite ou um bom dia. Uma boa tarde, né? Não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Hoje, voltamos novamente aqui gravar um vídeo para vocês aqui de novo, ó. Maravilhoso. Vamos hoje falar de uma palavra que creio que já estava falado aqui já. Vamos falar novamente. É a palavra sobre o lamento sobre Jerusalém. Né? O lamento sobre Jerusalém. Eu acho que vem até muito interessante, que vem até o caso, né? Muito com o que está acontecendo hoje. Nós vamos pegar alguns exemplos. Esse vídeo vai ser algo referido a isso. Nós vamos ler essa palavra, não só ler, claro, explicar também. E também nós vamos conversar um pouco sobre como tá, não só a nossa vida, né, a forma de cristãos, como eu vejo a vida dos cristãos hoje em dia, né? E também como tá, né, tudo hoje em dia também, né? Não é como eu vejo, não é isso não. Como eu vejo, não. Como tá hoje o mundo. Como nós vemos, todo mundo vê. Primeiramente, por mais que é uma conversa, que a gente vai conversar ainda, né? A gente tem que sempre fazer a introdução. A oração essencial, né? Primeiramente, a oração essencial para convidar a Deus aqui ao nosso encontro, para que Ele venha, né, fazer conforme a vontade dEle. Então nós vamos orar, né? Vamos agradecer a Ele por mais um vídeo que nós estamos aí gravando, né? Para a glória dele. E o conhecimento também é dele também, né? Então, a honra e glória seja para ele. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, ó Pai, estamos aqui diante da presença do Senhor, que o Senhor venha estar aqui neste momento. Primeiramente, vamos agradecer. Vamos agradecer, Pai, pelo nosso levantar, acordar, e também vamos agradecer pelos nossos familiares, não só os meus, mas também dos irmãos também, que estão aí do outro lado da tela também. E que o Senhor, Pai, venha estar abençoando a todos, né? Quantos, não só eles, mas também a nós aqui. Venha abençoar a todos. Hoje vamos transmitir uma palavra, porque o Senhor colocou essa palavra, né? Um lamento sobre Jerusalém, que vem muito ao que o Senhor proporcionou para nós aqui. E eu quero agradecer desde já, né? Por o Senhor estar dando essa permissão de falar a palavra. E agradecemos também por estarmos voltando aí a realizar as palavras conforme o Senhor desejar. Convido ao Senhor para estar presente aqui, não só presente aqui, né, mas em todos os contextos das nossas vidas que estiverem passando, e que agora, Pai, o Senhor venha falar conforme o Senhor desejar. E assim, eu te agradeço. E amém. Vamos dar início? O lamento sobre Jerusalém, se você não sabe onde está essa palavra, está em Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 37. Espero que vocês estão me ouvindo bem aí, né? Então, lamento sobre Jerusalém, 23, 37, 23, 37. Também está dizendo lá em Lucas 34 e 35, uma só observação, tá? Lucas também 34, 35, 13, desculpa. Lucas 13, 34 e 35 vai falar também sobre o lamento de Jerusalém. Sobre Jerusalém, tá bom? Se vocês quiserem lá ler, pode ler. Vai estar a bênção também. Vamos lá. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como as galinhas ajuntam os seus pintinhos debaixo das asas? E vós não o quiseste. 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois que desde agora já não me vereis, até que venhas dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Olha só. Vamos lá, só até aqui. Só até aqui. Se fosse terminar a palavra, explicar, seria um rápido vídeo aqui, mas é algo interessante que eu quero entrar. Nós queremos, na verdade, eu e Deus, né? Primeiramente Deus e eu. Queremos entrar em detalhe, Ele quer entrar em detalhe, Deus quer entrar em detalhe. Que é sobre as pessoas que Deus está presente todos os dias, Deus está presente. Está presente. Às vezes Deus, Ele mostra para a pessoa como tá. Só que, mesmo assim, a pessoa não quer reunir com Deus, não quer se juntar a Deus, mesmo assim não quer, né? Jerusalém é uma cidade que até hoje existe, né? Claro. Jerusalém, até hoje existe essa cidade. Jerusalém é uma das cidades, hoje em dia, é uma cidade que, pessoal, muitos brasileiros, não só brasileiros, mas muitas pessoas também que moram lá também, falam muito, né, sobre a vida de Jesus, falam bastante, né, sobre a vida de Jesus lá, explica mais ou menos a vida toda dele lá, né, quase a vida toda dele na Terra, né, vai explicando, essa cidade fica em tal lugar, tal, e sempre vai mostrando.
Algo bem legal, interessante também. Só que aqui, Jesus está dizendo a palavra, é o próprio Jesus, tá? É o próprio Jesus que está falando a palavra. Ele mesmo está dizendo assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas que te foram enviados. Profetas e apedrejas, né, o que te foram enviados. Jerusalém teve muitos profetas que passaram por lá. Por exemplo, Jeremias, eles morreu lá. Vários profetas, Jerusalém matou. Matou mesmo, porque não aceitou a palavra de Deus. Não aceitou o que Deus falou pro pessoal, pro povo, né? Porque até o povo, né, comunhão que o povo tinha lá. Então, não aceitou. Por não aceitar a palavra de Deus ali, o julgamento viria sobre ele, que a própria palavra fala aqui, né? Por eles não aceitar, fala, declaro, pois, que desde agora, 38 vai falar, eis que a vossa casa ficará deserta. Aí, ou seja, é uma profecia já falando, ó, por vocês não aceitarem não só os profetas, mas principalmente a mim, que é Cristo, porque aqui vai falando, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis Deus, reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Ou seja, quantas vezes Deus quis? Quantas vezes Deus, hein? Quantas vezes? Quantas vezes Deus mandou profetas enviados aí de Deus a falar contigo, a falar conosco. Para quê? Para que viéssemos se arrepender e viéssemos debaixo das asas dele. Que Salmo 91 fala para nós sobre isso também. Quantas vezes Deus mandou uma pessoa falar com você e às vezes você não acredita? Né? A gente tem que parar para pensar nisso também. É interessante. Né? Muito interessante. Porque se a gente está fazendo algo ruim a vida toda e Deus manda uma pessoa para falar com você, você tem que abrir os olhos. Claro, é claro que você não vai abrir os olhos de imediato. Também eu não sei, eu não tenho certeza. Quem sabe é Deus. Então Deus pode fazer? Pode. Ele faz conforme ele queira. Né? Conforme ele vai querer. Então quando vem essa questão, né, de Deus mandar um profeta, porque Jerusalém era uma cidade abençoada, mas amaldiçoada ao mesmo tempo. Porque abençoada porque Jesus, né, querendo ou não, ele esteve ali, né? Ele esteve naquela cidade, pregou, ele mesmo andou ali naquela cidade, mas também Jerusalém também acabou rejeitando Cristo. Então, por rejeitar Cristo, acabou sendo também amaldiçoada, né? Abençoado, mas amaldiçoado ao mesmo tempo. Então, ficou ruim para eles também. Não só para eles, tá? Não fica achando que Jerusalém tá lá e Brasil tá fora. Não tem nada a ver, tá? Nada a ver. Quando fala Jerusalém, e quando a palavra fala gentios, né? Também não só fala gentil, mas como fala pregar a outros exteriores, né, de Jerusalém. A palavra não diz exteriores, né, claro, mas diz a confins da terra. Os confins da terra hoje é aqui, ó. É Brasil, né? É outra cidade, é outro país. São as confins da terra. A palavra, ela está em todo o mundo. Agora eu pergunto, quem não conhece Jesus? Quem? Fala pra mim qual país? Qual país? Qual cidade? Qual? O que você quiser falar aí. Quem não conhece Jesus? Quem não conhece? Não conhece. Você fala Jesus e essa pessoa fala quem é? Quem? Todos conhecem. Todos conhecem. Não tem um que não conhece. Não tem um. Então é algo interessante porque Cristo, por mais ele estava, né? Não só estava, como ainda está, né? Presente desde que o mundo é mundo. Sempre quis reunir nós, como os pintinhos ajunta, não, como a galinha ajuda os pintinhos, né? Ajuda os pintinhos debaixo das suas asas, desde o princípio. Mas sabe qual foi o problema? O problema não foi Deus, o problema foi nós, porque sempre o problema é nós. Mas o problema, às vezes, que a gente coloca, né, por nós termos o problema, a gente coloca o problema que somos nós em Deus. Então, olha só, olha o pensamento. Olha o pensamento aí. Então, essa questão, né, de o problema sermos nós, a gente tem que reconhecer, né, o nosso erro. Essa palavra eu acho bem interessante, porque fala em Jerusalém, né, uma cidade que o povo hoje em dia, eles, vamos falar, eles acham muito abençoado, né? Paga, praticamente,
acho melhor, né? Algumas pessoas acham. Só que não, né? Só que a única pessoa que eles tinham que conhecer verdadeiramente eles rejeitaram, né? Nós queremos fazer aqui um estudo do livro de Gálatas. Nós não vamos estudar o livro todo, porque não é o livro todo. A gente está querendo estudar o livro, versículo de número 5, capítulo de número 5 de Gálatas. 5 e 6 de Gálatas. É muito maravilhosa essa palavra, boa. Porque Jerusalém, onde tinha Jerusalém? Jerusalém tem quais habitantes? Judeus. É o que mais tem, é judeus, né? Ah, hoje em dia é Brasil, sei o quê. Ah, mas antigamente era brasileiro? Na época de Jesus tinha brasileiro lá? Capaz que tinha, mas não era brasileiro, né? Não chamava brasileiro. Mas, assim, judeus. Eram pra todos judeus. Todos judeus. E quem rejeitou Jesus? Foram os próprios judeus. E os judeus pregavam quem? Pregavam Deus. E por pregar a Deus, né? Que eles conheciam a Torá, né? Que, no caso, a Torá é o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento é a Torá. E eles conheciam, né, a Torá, praticamente viviam, né, o Evangelho do Antigo Testamento. Por eles viver o Evangelho do Antigo Testamento, o que aconteceu? Jesus veio e eles não acreditaram que era Jesus, o Filho de Deus. Porque até o ponto eles não conheciam, capaz que tinham sim conhecimento, tinha. Só que o problema, porque como eles conheciam bastante das escrituras, né? Porque tem uma passagem que Nicodemos fala, né? Que nas escrituras, assim, falou que ia vir alguém, um Messias, tal, que ia fazer tal obra. E Nicodemos, ele reconhece. Interessante. Ele reconhece. Mas os próprios que estavam lá do lado não reconheciam. Ou seja, eles podiam ter a certeza, podiam saber que Jesus era, né? Não era, como ainda continua sendo Filho de Deus. Mas o coração estava tão endurecido que eles decidiram não acreditar. E um algo interessante do 37 é que Deus ele sempre está querendo juntar a nós debaixo das asas dele. Porque, preste atenção, uma pessoa sem Deus, o que ela faz? Primeiramente, bagunça. Só bagunça. Só bagunça. Só bagunça. Só. Não tô brincando, é só bagunça. Só bagunça. Então, uma pessoa sem Deus, hein? Faz só bagunça. Mas aí, o que Deus ele quer pra você? É que você faz bagunça? Não, não é que você faz bagunça. É que você viva com ele em união. No Gálatas foi até interessante que eu comecei a ler Gálatas já. E eu achei bonito demais a palavra que estava lá. Muito lindo. Que é sobre a lei ou Cristo, né? Que vamos entrar nessa questão sobre o judaísmo e Cristo, né? Como nós já falamos sobre algumas questões atrás, sobre o judaísmo, tudo tal. Judaísmo e ciência, nós já falamos tudo sobre isso. Nós não vamos voltar a falar nessa questão profundo. Não vamos voltar. Mas nós vamos falar sobre os judeus, né, viverem o Antigo Testamento e Cristo, como é que vai ser. É por isso que essa palavra hoje em dia se encaixa bem. Porque a próxima palavra vai ser Gálatas, para a gente entender, tá? Para a gente entender e se encaixar. Porque aqui, o Antigo Testamento, eles vivem a Torá, então eles vivem um mandamento antigo, fazer a circuncisão, né, ter a circuncisão, que no próximo vídeo, não vou falar no próximo vídeo, mas no estudo de Gálatas lá 5, nós vamos explicar o que é a circuncisão de uma forma que vocês entendam, espero eu que vocês entendam, né, porque é um negócio bem puxadinho um pouquinho, mas vai ser pra glória de Deus. Então, vamos explicar sobre isso tudo, e aqui vai falar sobre isso, porque Jerusalém, onde tinha mais judeus que acreditavam na Torá, acreditavam na palavra, não do Novo Testamento, porque o Novo Testamento já começa baseando-se em Jesus. O Antigo Testamento baseia-se em Deus, não quer dizer que Deus e Jesus não são divididos, não, são o mesmo. Já explicamos isso para vocês no Logos de Deus, explicamos certinho, mas do Antigo Testamento, né, foi algo muito interessante que o pastor, quando a gente estava fazendo o estudo, ele falou sobre Malaquias, Malaquias capítulo de número 4, versículo de número 6, vai terminar a última palavra, maldição. Aí a gente termina lá no Apocalipse 22, o último versículo do 22. Termina lá com ação de graças, não é ação de graça, mas que a paz esteja convosco. Ou seja, algo interessante Malaquias é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Apocalipse para cá. Termina lá para nós com bênção. Para nós ainda temos a bênção, porque Jesus veio depois do Antigo Testamento,
né? E para nós a gente tem a bênção, mas para os judeus eles têm o quê? A maldição ainda. Então para eles têm esse pensamento de maldição, tá? Ele ainda tem. Então, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que te forem enviados a levar a minha palavra. Quantas vezes quantas vezes Deus quis reunir os seus filhos? Quantas vezes, irmãos, hoje? Século 21, a gente está vivendo. Quantas vezes Deus ele quis, não só quis, como ainda quer reunir o povo dele? Quantas vezes? Muitas. Muitas vezes. E uma dessas vezes foi a morte de Cristo. Pela morte de Cristo, hoje a gente tem a salvação. Nós vamos entrar lá em Gálatas, que vai falar sobre isso. Muito boa essa palavra. Estou animado demais para trazer ela. Obrigado, né, Deus, por o Senhor confiar a trazer. Mas muito bom porque Cristo, né? Por causa de Cristo nós viemos a ter a salvação hoje. A ter a salvação. Então, hoje, quantas vezes Deus quer reunir hoje não só os filhos que estão desviados, né? Tanto nós também. Por mais que a gente tá na igreja, a gente erra também, né? Lá em Gálatas fala sobre todas as coisas listas, mas também, quer ver? Vamos abrir aqui que eu já vou mostrar. Cadê? Para os irmãos. É uma palavra maravilhosa. Eu só vou ler o título, tá? Não vou ler ela toda, não. Que vai falar, Gálatas, né? A liberdade é limitada pelo amor. Que quando começa, né? Falar, ó, vocês, irmãos, vocês fossem chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para a ocasião da carne. Então, ou seja, irmãos, nós estamos libertados do pecado. Nós estamos libertos do pecado. Cristo nos libertou dos pecados. Mas sabe qual é o problema de hoje? Não só de hoje, mas aquele tempo que Paulo já estava falando, que já vinha se cumprir hoje também. O problema do povo é que por mais que nós estamos libertos do pecado, o povo está voltando à escravidão do pecado. Qual que é a escravidão do pecado? É as pessoas voltarem a uma antiga cultura que é o paganismo, a idolatria. Maravilhoso não, né? Que mói. É voltar ao paganismo. Hoje, quantas e quantas pessoas vivem na idolatria? Quantas pessoas? Muito. Meu Deus, sei lá, muita gente. Muita gente. Muita gente hoje só vive na idolatria total, né? Total. Eles acreditam em santos de barro que não fazem milagre, que não ouvem, não cheiram, nem apalpam. Mas eles acreditam que aquilo lá faz milagre. Quantas? Então, é algo que a gente deve se pensar. Deus ele sempre quer nos reunir, mas o problema de nós hoje é que a gente sempre quer voltar à nossa cultura antiga, pensando que às vezes fica mais fácil, é melhor. Às vezes, ó, pra você ver o que acontece. Às vezes, o que acontece? Uma tribulação acontece conosco dentro da igreja, não só dentro da igreja, mas fora, e a gente pensa, vou ter que sair da igreja. Vou sair da igreja porque fica melhor. Não é assim. A gente tem que permanecer firme, mesmo com tribulação ou não, para a gente ser firme. Para a gente ter a salvação. Porque você acha que a salvação a gente vem sem passar nada? Ah, você vai ser salvo. Mas, não vou passar nenhuma tribulação. Não vou ser perseguido, não vou ser xingado, não vou ser maltratado. Tu tá pensando nisso, hein? Pode tirar isso da cabeça. Você vai ser a mesma coisa que fizeram com Jesus, vai fazer conosco. Vai ser cuspido, né? Jesus ele foi cuspido, jogado, apanharam ele, bateram na verdade nele. Vai acontecer conosco também. Vamos ser jogados à frente de juízes, de reis. A Bíblia fala de reis, juízes, presidentes. A Bíblia fala até de presidentes, né? Presidentes, governantes. Vamos ser jogados na frente disso. Deles tudo. Por causa do nome de Cristo. Por causa do nome de Cristo. E vale a pena a gente sofrer tudo isso? Vale, claro que vale. Por que vale? O que espera para nós não é algo que às vezes nós pensamos, nossa, só isso, não. O que espera para nós é algo que a gente não pode imaginar e que a gente não pode
descrever. Ou seja, coisas inefáveis, igual Paulo disse, que eu fui ao céu, ao terceiro céu, o qual Jesus preparou para nós, eu vi lá as coisas, é inefáveis, ou seja, eu não sei explicar. Nós também não sabemos explicar, mas nós vamos morar lá. Então é algo muito bom. Não é interessante, é bom, maravilhoso. Por quê? A questão de interessante é quando a gente, antes, né, da gente não ser cristão, tudo isso, né, hoje levar a palavra, a gente não tinha, né, nenhuma, como é que vai falar? Nenhuma, não é vocação, mas assim, a gente não se importava hora nenhuma com Deus, né? Hora nenhuma. E Deus sempre querendo trazer nós pra dentro da casa dele. Hoje em dia, quando a gente tá dentro da casa dele, a gente vê que é maravilhoso, é bom. E a gente perdeu praticamente muito tempo da nossa vida. Eu não vou falar eu porque, né, eu tô da igreja desde pequeno, tenho 16 anos. Então, assim, dentro da igreja mesmo real, 6 anos, né? Dentro dessa aqui. Mas que eu conheço, pelo menos de Deus, por aí, uns 16. 16, eu tenho minha vida toda, claro, né? Então, ou seja, e Deus sempre querendo trazer nós para a casa dele, mas às vezes pessoas vai tarde. Eu falo, nossa, devia ter ido antes. Muitas pessoas têm isso. Mas Deus ele tá aí. E sempre tá querendo trazer nós. Então, irmãos, pensa nisso. Por mais que a tribulação que você passa, não deixa a sua tribulação ser maior que o seu Deus. Tá? Não deixa. Tribulação, você passa ela com Deus. Tá? Você passa. Eu agradeço muito hoje a Deus, né, pelas tribulações que eu passo também. Porque são muitas tribulações, às vezes pessoas olham assim e falam assim, caraca, um menino de 16 anos, ele passa tribulação? Claro que eu passo. Claro que passamos. A tribulação passamos todos nós. Tribulação de julgamento das pessoas, falam, nossa, você tá fazendo isso? Ué, que tem? Nossa. É uma tribulação assim, julgamento das pessoas, mas sabe o que eu tenho que fazer? É sair, virar as costas e sair. Não é falta de educação, já falo, não é falta de educação isso não. Mas virar as costas e sair. E orar pela vida dessas pessoas. É algo que a gente tem que sempre fazer. E algo interessante que foi no 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Jesus disse isso. Ó, por você rejeitar a mim. Né? Por você rejeitar a Cristo. A sua casa ficará deserta. Né? Quando Jesus disse aqui, cadê? Aqui ó, 24, Mateus 24, versículo de número 2, né? Ele diz, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. É uma profecia que aconteceria 70 anos depois, por isso que é 70 depois de Cristo. 70 depois de Cristo aconteceu várias coisas, muitas coisas, mas uma das maiores foi a destruição de Jerusalém, onde os romanos vieram e destruíram Jerusalém. Foi uma carnificina total, matou tudo, nossa. Foi uma carnificina total. Então, 70 depois de Cristo, o templo ficou, quando fala pedra, não ficará pedra sobre pedra, não ficou nada. Derrubou tudo. Tanto que hoje, né, o muro que nós vemos lá do Jerusalém, o muro das lamentações, não é o muro do templo real mesmo. Né? Nós já explicamos isso aqui em um vídeo que vai estar aparecendo para vocês aí, que eu acabei de esquecer. Mas, o princípio das dores, lembrei. O princípio das dores. Ela falou, aquele muro lá não é um muro real mesmo, não é um muro verídico, tá? Verdadeiro do templo lá. Não. Quem morou lá foi um muro, né? Que foi feito por um sultão. Depois dos 70 depois de Cristo, né? Claro. E tá até hoje o muro lá, né? Então, é isso daí, muito interessante. Mas aí o 39, né? Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhas a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Eu vou ler aqui embaixo. A salvação dos judeus não tem outro caminho, senão a confissão do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós não estamos falando nada, não estamos falando nada de ninguém, judeu messiânico, judeus ortodoxos, sei o que. Não estamos falando, não estamos criticando, falando nada disso não. Nós já fizemos um vídeo falando sobre os judeus messiânicos, né? Judeus messiânicos, qual que é a diferença do judeu messiânico para um cristão mesmo que acredita em Cristo ou para uma pessoa que acredita no Evangelho? Qual que é a diferença? Tal, essas coisas mais ou menos, né?
Falamos tudo certinho. Os judeus messiânicos, né? Falamos lá. Os judeus messiânicos, por mais que acreditem em Cristo, Messias, né? Eles também acreditam na Torá do Antigo Testamento. Então, eles estão baseando no Velho Testamento. Então, acaba que tá fora da questão. Mas se você faz isso, amém, tá? Não tô criticando você que conhece, é o que é. Não tô criticando, viu? Mas, se você tem alguma crítica a fazer, pode comentar aqui pra nós. Ó, glória. Vamos lá. A salvação, então, a salvação dos judeus não tem outro caminho senão a confissão de Jesus Cristo, reconhecendo como Salvador e Filho de Deus. Então não tem como um judeu, né? A salvação dos judeus não tem como ele ser salvo, senão ele reconhecer Cristo como verdadeiro Salvador. Não tem como. Então ele tem que reconhecer Cristo como verdadeiro Salvador. Filho de Deus, né? Os líderes religiosos terão de participar do júbilo das multidões, escrito em 21:9, tá lá no 21:9, tá? 21:9 aqui, vamos ler rapidinho, tá com 25 minutos de vídeo, ó, glória a Deus. 21:9, ó, 21:9 vai falar assim: e as multidões, tanto os que prescindiu como as que seguiam, clamavam Osana, na verdade, Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Osana nas maiores alturas. Graças, né? Tava dando graças. E não confiar na sua própria religiosidade. Já fui te falar essa palavra um pouco. Né? Então, ó, os líderes religiosos terão de participar com alegria lá do descrito lá, né? Descrito participar com a alegria da multidão, lá do 21:9, né? Osana ao rei, Osana ao filho de Davi, participar dessa alegria, né? E não confiar na sua própria religiosidade. Qual que é a religiosidade? Meu Deus, que palavra difícil. Eu tenho que ler. Religiosidade. Qual que é, hoje em dia, a religiosidade das pessoas de hoje em dia? As pessoas acreditam muito na sua própria religiosidade, na sua própria, né? Não é a questão da religiosidade, tá? Não é, não. Nós vamos falar sobre isso também em Gálatas também, sobre a religiosidade. Agora eu falei certo. Olha lá, ó. Então é isso, irmãos. Hoje a palavra de Deus é somente essa para nós. Que a gente tem que reconhecer Cristo como verdadeiro Salvador. E também reconhecer que Ele sempre está querendo nos proteger e nos levar para debaixo das asas dele. Querendo nos proteger e dar tudo o porto seguro para nós. Só que a gente tem que confiar também. Se a gente passa hoje uma grande tribulação, fome, algo, a gente tem que confiar que Deus ele vai sempre dar um mantimento para nós, para a gente sobreviver. Não é muito, né? Mas é o bastante para nós sobrevivermos, né? É o bastante que Ele nos der. Então a gente tem que saber passar por essas aflições também, né? Então, irmãos, eu agradeço mesmo pela oportunidade de estar falando o nome de Cristo aqui. Agradeço bastante, não só pela oportunidade de estar falando, mas agradeço pela vida dos irmãos também que estão assistindo o vídeo também, tá? Se você chegou até aqui ao final, muito obrigado também, tá? Que Deus abençoe a sua vida, tá? E que no próximo vídeo, né, venhamos mais e mais falar do nome de Deus e estamos em algo preparado para vocês aí, para uns louvores, trazer algumas pessoas novas a louvar aqui. E creio eu que vai ser muito maravilhoso porque vamos louvar diretamente para Ele e para Ele, né? Então, irmãos, sempre continuem na caminhada de Deus. Não dispersa, tá? A caminhada de Deus ela é difícil. Que é isso? A caminhada de Deus é difícil? Claro. A gente passa por altas barreiras, altas e baixas, mas não quer dizer que não é barreira. Mesmo assim é uma. Então, mesmo assim, sendo barreira ou não, continue na presença de Deus. Deus ele vai sempre estar guiando você aí, ó, para você estar lá na frente e vencer, tá? Então, essa é a palavra de hoje. Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo e a paz do Senhor esteja convosco. Tchau.